eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje o vídeo tá um pouco diferente, pois a gente vai continuar com as nossas tier lists. Só que a tier list de hoje vai ter como tema justamente a Disney. Mais especificamente, nós vamos ranquear as princesas da Disney. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. Bom, para começarmos, nós temos aqui as nossas categorias da tier list, que é justamente realeza, que é a melhor de todas, ótima, boa, mais ou menos, ruim e nem conheço, porque vamos ser sinceros que existem algumas princesas do estúdio que a gente não tem ideia de onde é, de qual filme veio e tal. Mas a gente vai começar justamente com ela, aquela que não era princesa da Disney, mas passou a ser e todo mundo achava que ela sempre foi, que é justamente a Anastácia. E eu curto muito a história da Anastácia, principalmente pelo fato dela ser uma história baseada em fatos reais, obviamente com toda a romantização, a mágica, o encantamento de uma animação, né? Então é muito mais feliz do que a realidade. E eu gosto da personagem, eu gosto dessa ambição dela de buscar, de ir atrás de respostas pelo seu passado. E aí, eu não sei realmente em qual categoria eu colocaria ela. Se eu colocaria em realeza ou ótima, porque eu adoro a Anastácia, mas a gente vai ter de fato princesas que vão trazer um poder, algo muito mais significativo em relação às suas buscas, à realização dos seus sonhos, aos seus heroísmos, né? Então, para começar, eu acho que eu vou botar a Anastácia no ótimo, e aí qualquer coisa eu mudo mais pra frente. E só pra deixar bem claro, gente, nessa tier list a gente vai ter personagens femininas fortes que não vão ser necessariamente da realeza, mas que de certa forma merecem sim ter o título de princesa, tá? Então por isso que a gente vai ter algumas personagens que não tem necessariamente um sangue real aí nessa lista. A começar também, né? Aí a gente já tem a outra princesa que é justamente a Esmeralda, que ela é fantástica, né? Ela aparece no Corcunda de Notre Dame e ela, sim, de fato, é da realeza, né? Ela não faz aí parte de nenhuma linhagem real, mas ela merece totalmente esse título, porque ela é simplesmente fantástica. Seguida também pela Jane Potter, né? Que aparece em Tarzan, e eu particularmente adoro a Jane demais. Eu adoro toda a saga do Tarzan, todos os personagens. Eu acho que são personagens extremamente maravilhosos, complexos, modernos, né? Eles saem da vibe daqueles personagens mais clássicos, de que aparece um príncipe para salvar a princesa. A Jane aqui, ela luta tanto quanto o Tarzan no filme, e ela tem a crença, né? Ela acredita nos seus ideais e ela luta para salvar os gorilas, todos os animais dos caçadores, e só por conta disso, dessa vibe de protetora dos animais, ela já merece estar justamente na realeza. Eu colocaria. Na verdade, eu acho que eu não sei nem se vai ter uma princesa no ruim ou coisa do tipo, mas vamos lá. A Jasmine do Aladdin. Ela também é ótima. Ela é incrível, até pelo fato de que a gente está falando de uma época antiga, né? Ainda mais num local como o Oriente Médio, que o caminho natural da vida de uma mulher seria se casar e formar família, e a Jasmine, no primeiro momento, não quer se casar, até porque ela quer governar Ágraba por conta própria, né? Ela quer mostrar para o pai que ela é capaz disso. Então ela também vai justamente para a realeza. E aí, a gente tem essa, que é Helena de Avalor, se eu não me engano, que é de uma animação do Disney, de um dos canais da Disney que eu particularmente nem conheço. Então a gente já coloca aí no nem conheço. E a próxima é a Kida de Atlantis, que eu gosto muito dela. Ela também é uma personagem extremamente forte e que sai totalmente dos padrões, até porque ela vai e se casa com Milo, né, que é aquele acadêmico todo magrinho e tal, que a galera não botava muita fé, né? Porque não tinha nenhuma vibe de guerreiro e tal. Mas eu gosto muito da Kida. E a Kida, eu colocaria a Kida como realeza se não tivesse um determinado detalhe que é extremamente importante no filme, que é o fato de que a Kida vai passar o final do filme, que é justamente quando rola a ação absorvida pelo cristal de Atlantis, então ela fica meio que tipo petrificada ali, né? E ela não faz muita coisa, além de proteger o cristal. Então ela infelizmente fica no ótima por conta disso. Mas eu não queria botar ela em ótima, na verdade, sendo bem sincera. E aí, a gente tem a Megara. E a Megara, ela não tem nem justificativa. A Megara é no realeza e acabou.
Ah, mas ela vendeu a alma pro Hades por conta de homem e tal. Gente, quem nunca errou que joga a primeira pedra, né? Porque ela é uma personagem que merece muito esse título. Ela é maravilhosa, ela tem uma personalidade muito forte, ela não se deixa intimidar pelo Hércules, mesmo ele sendo um herói, mesmo ele sendo um semideus. E um dos motivos de que ela não se deixa intimidar é justamente o fato de que ela teve uma decepção amorosa no passado, ela aprendeu a lição, ela criou anticorpos e aí ela vai agir com mais cautela. Sem falar que ela vai se apaixonar e ela vai se sacrificar por amor, então ela merece completamente isso. E aí a gente tem a Melody. A Melody veio antes da Ariel na lista, sensacional. A Melody é a filha da Ariel, que aparece em A Pequena Sereia 2, e apesar de eu gostar muito dela, eu gosto, assim, eu acho A Pequena Sereia 2 um filme interessante, até pelo fato da Ariel ser a única princesa da Disney que tem filho e tal, mas eu não acho a Melody, assim, à altura das outras princesas da Disney, até porque ela tem 12 anos no filme, ela ainda tá naquela vibe muito adolescente e ela chega a ser um pouquinho irritante, né? Da mesma forma que a Ariel agia, mas é uma rebeldia diferente, né? Existe uma diferença geracional aí. Eu colocaria a Melody no. Eu não sei. Eu colocaria a Melody no mais ou menos. Talvez ela seja mais ou menos, porque ela não tem um impacto tão grande quanto as outras princesas possuem. E a gente tem a Merida, que é de Valente. E eu, gente, a Merida, ela é ótima. Ela realmente é uma ótima princesa. Eu colocaria ela no ótima por um fato de que, mas aí é uma questão minha, porque eu não tenho tanto as princesas em 3D da Disney, elas não me impactam tanto quanto as princesas em 2D. Eu acho as em 2D muito mais icônicas. Mas a Merida, ela de fato merece estar na Realiza, sim. Enfim. E aí, ai, a gente tem a Maribel, tá? De Encanto, que todo mundo ficou simplesmente apaixonado por Encanto e eu não fiquei tão apaixonada assim, eu confesso. Que Encanto foi um filme muito legal, é um ótimo filme, mas eu não consideraria aquela obra de arte enorme que encanta o coração de todos. Né? Até, mas aí, essa questão de encanto é justamente porque existe uma diferença geracional, de novo. Né? Eu sou da geração que cresceu com as princesas e os príncipes tendo que encarar vilões de verdade, aquela galera que amar só pelo simples desejo de se amar. E a gente sente falta de uma maldade assim. E aí, no caso de Encanto, a vilã é basicamente a avó da família, a matriarca. E aí você fica assim, você não sabe se fica com raiva dela ou não, porque ela tem atitudes ruins por tudo que ela já sofreu na família, né? por tudo que ela já sofreu na vida, e é completamente compreensível se a gente parar para pensar todo o caminho que ela percorreu. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue gostar dela, né? Assim, cara, esses filmes na qual os problemas são de família, eles são para uma nova geração de filmes da Disney. Eu particularmente não achei a Maribel tão grandiosa assim para ser da realeza, apesar de que sim, de fato ela salva a família, ela salva a casa. Eu vou colocá-la em ótima, tá? Por uma questão, opinião de que Encanto não me encantou tanto assim. A próxima é a Moana. E a Moana, ela realmente salvou o mundo, né, gente? A Moana viajou com um deus pelos mares para salvar um mundo que seria destruído. Então ela vai para a realeza porque ela de fato merece. É uma princesa nova, mas a gente reconhece quando as responsabilidades, quando essas jovens já têm grandes responsabilidades, né? E aí a gente tem a Ariel. E a Ariel, eu adoro a Ariel, mas eu colocaria. Eu tô quase colocando a Ariel em realeza, mas eu não sei se ela merece a realeza ou não. Mas a Ariel, ela é minimamente ótima. Eu vou colocar a Ariel em ótima pelo simples fato. Não, mentira, ela vai pra realeza, acabou.
A Ariel correu atrás dos seus sonhos, mesmo quando todo mundo estava criticando ela, quando todo mundo estava achando que ela não tinha a menor chance. Ela foi lá e conseguiu, e é isso, e acabou, e é a Ariel. Aí na realeza ela merece. Ela é uma das minhas princesas favoritas e eu gosto muito da jornada dela, e eu gosto muito da vilã dela. Pra mim, a Úrsula é uma das melhores vilãs que a Disney já fez. E aí a próxima princesa é justamente a Mulan. E aqui não tem nem o que dizer. Ela salvou a China. Ela é da realeza. Né? A gente pode ver aí que existem, sim, a maioria das personagens femininas da Disney são personagens muito interessantes. Apesar delas serem, consequentemente, criação do seu tempo, né? Algumas não vão ter tantas atitudes heróicas, vão realmente esperar o príncipe para salvá-las, mas é por conta da época em que ela foi produzida, mas isso não tira a importância delas, né? E aí a gente tem a Nani, de Lilo e Stitch. Né? Eu não coloquei a Lilo aqui, apesar da Lilo ser a protagonista, porque eu não quis incluir alguém tão jovem, assim, tão criança, mas não dava pra ignorar a Nani, porque a Nani cuidou da Lilo, né? Ela largou, ela abriu mão de todos os seus sonhos pra cuidar da Lilo depois que elas perderam os pais, e ela é super responsável, ela tem não sei quantos empregos, ela parece super o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris por conta disso tudo, para tentar dar uma vida melhor para a sua irmã. Por isso que a Lilo, ela é sim da realeza, ela faz completamente parte da realeza havaiana, e ela merece sim ter a sua atenção nessa lista também. Na qual a outra personagem é a Pocahontas, que eu também curto muito a história da Pocahontas, apesar de ser uma história completamente romantizada e muitas vezes é criticada por isso, né? Até porque a história real da Pocahontas, ela é bem trágica, e aí trazem a romantização dela com John Smith e tal. E apesar disso, né? Antes da gente conhecer a história real da Pocahontas, a gente gosta desse romance, pelo menos desse primeiro filme, porque o do segundo filme é muito ruim, a gente finge que não existe. E a Pocahontas é pela mesma questão da Jane, ela tem a ideia, assim, ela tem uma visão de mundo diferente, né, justamente por ser de uma tribo indígena, e ela tem um respeito muito grande pela natureza, e só pelo fato dela cantar As Cores do Vento, que é uma das canções mais bonitas da Disney, a gente já coloca ela em realeza, porque de fato ela é maravilhosa, ela é incrível. A próxima é justamente a Rapunzel. E a Rapunzel de Enrolados, de fato, ela é uma personagem muito interessante, porque ela traz toda a essência das princesas clássicas da Disney, mas inovando não só na questão técnica, né? Porque ela é uma princesa em 3D, se eu não me engano, ela é a primeira princesa em 3D da Disney, mas também por trazer uma heroína que vai se salvar, né? Ela tem aí o seu grande amor, mas ela também se salva, e ela toma atitudes de liderança muito fortes, principalmente se a gente vê a animação As Enroladas Aventuras de Rapunzel, que é um complemento perfeito pro filme, e é por isso que a Rapunzel, ela também tá em realeza. A história dela é simplesmente sensacional, a Disney soube trabalhar muito bem a história dela, tanto no filme quanto na série. E a gente tem a Raya. A Raya é um filme um pouco polêmico a nível de público, né? Parece que ela não teve tanto público, foi um filme meio flopado, não chamou tanta atenção do público assim, ainda mais porque Encanto estreou logo depois. Mas eu gostei muito da história da Raya. Ela, sim, é uma personagem que já nasceu desde nova, ela foi treinada para ser guerreira, para proteger os tesouros da sua tribo, do seu clã, e depois que tudo parece perdido, ela sozinha, óbvio, com seu amigo animal, porque a gente tá falando de uma princesa, mas ela corre atrás sozinha, mesmo quando o resto das pessoas ali desistiram, e ela busca a salvação. Então, pra mim, a Raya é da realeza. Eu gostei mais de Raya e o Último Dragão do que de Encanto, tá? Por favor, me perdoem. Mas eu curti muito mais. E a Raya vem com essa vibe de Mulan, né? Então, eu gosto bastante dessa ideia, enfim. E a gente tem a Tiana. Eu vou botar realeza pra todo mundo, gente, porque a Tiana, pra mim, é muito realeza. Eu gosto muito de A Princesa e o Sapo, porque ela tem uma energia, ela realmente é aquela princesa. Ela é outra, né? Assim como Rapunzel, que ela mistura a ideia da princesa clássica com a princesa moderna, porque ela tem toda a vibe e os traços de uma princesa clássica da Disney, até pelo fato dela ser desenhada em 2D, né? Foi a última princesa em 2D da Disney, e é uma pena que por conta disso não chamou tanto a atenção do público da época. Mas o filme dela é uma preciosidade. Ela foi a primeira princesa negra, e ela é aquela princesa que vive numa New Orleans da época do jazz, e que
tá se esforçando, tá querendo trabalhar tudo isso pra, de fato, alcançar os seus sonhos sem precisar de ninguém. E aqui também o príncipe, ela vai se apaixonar por um príncipe, mas ele é só a consequência, sabe? Não é a partir dele que ela vai conquistar, a motivação dela não é ele, ela tem outras motivações. Então ela é uma personagem sensacional. E a próxima personagem, eu não tenho ideia, eu nem lembro o nome dela, cara. É a princesa de O Caldeirão Mágico. Eu ia falar Caldeirão Furado, eu já tô em Harry Potter aqui. Que, cara, eu nem conheço. Nem conheço pra início de conversa. Não sei nem o nome. Isso daí já começa até mal. E a gente tem justamente as irmãs, Anna e Elsa de Frozen, que também foi um outro filme que conquistou diversos corações, porque também é um filme para uma nova geração, né? E eu adoro a Anna. Na verdade, eu acho que a Anna é a verdadeira heroína desse filme, porque ela realmente faz tudo para salvar a família, para salvar a irmã. A motivação dela é boa, é a mesma vibe das outras, né? O príncipe é a consequência. E eu acho que ela tem atitudes muito mais sensatas, coerentes, corajosas do que a Elsa, tá? Eu prefiro a Anna pra mim é realeza, e a Elsa, ela é ótima. A Elsa, ela tem sim uma vibe mais egoísta no início, até porque inicialmente era pra ela ser a vilã, e tudo bem que isso foi por conta da criação dos pais, né? Porque aquela galera não soube educar a filha só porque a filha tinha poderes, mas eu realmente não acho que a Elsa seja tão expressiva assim dentro de toda a história de Frozen como a Anna é. Então eu coloco a Anna em realeza e a Elsa em ótima, porque a irmã consegue ser um pouquinho melhor aí em meio às aventuras. E a gente tem a Alice no País das Maravilhas, e a Alice é um amorzinho também, né? Um filme extremamente mágico, e ela é uma jovem sonhadora, inocente, mas a Alice, ela não sei dizer, ela não me encanta tanto quanto as outras, apesar de eu reconhecer todo o talento dela e toda a busca, o sonho dela, mas eu acho que ela ainda é muito movida pelas maluquices que acontecem, né? Pelos eventos. Eu não acho que ela toma tanto a atitude quanto, por exemplo, a Anastácia e a Kida tomam. Eu colocaria a Alice em boa, tá? Melhor do que a Melody, sem dúvida, ela é melhor do que a Melody. E a gente tem a Aurora de A Bela e Adormecida, e eu adoro a Aurora. Ela é uma das princesas mais clássicas da Disney, mas a gente tem que admitir que ela realmente não faz muita coisa no filme, até porque o nome do filme é A Bela Adormecida e ela é a personagem que menos aparece. E eu gosto muito de Once Upon a Dream, né, aquela música clássica de filme da Disney, mas, de fato, sim, falando de toda a performance dela no filme, e ela realmente no filme ela é uma mera vítima da situação, né? Ela tá ali para ser escondida, para ser protegida e para ser salva, ela é ruim. Ela realmente não tem atitudes tão legais quanto as outras, apesar de ser uma princesa tão encantadora quanto as outras. E a gente tem a Bela, de A Bela e a Fera, e a Bela é muito polêmico pra mim, porque eu não acho a Bela tão incrível assim. Eu sei que dentro do perfil aí de A Bela e a Fera, ela tem uma história incrível, ela salva a fera, apesar de que eu acho que isso é muito mais síndrome de Estocolmo do que outra coisa, mas tudo bem. E ela lê, enquanto a sociedade dela ainda não é contra isso, não vê vantagem na leitura e tal. Mas a Bela não fez parte da minha infância. Eu fui assistir a Bela e a Fera depois de adulta. Então eu não tenho uma memória afetiva com ela. Eu não acho ela essa princesa toda que a maioria das pessoas falam. E eu colocaria a Bela, sendo bem honesta, eu colocaria a Bela no boa. A Bela, pra mim, ela não é da realeza e ela não é ótima pelo simples fato de eu não ser encantada com a história dela. Talvez ela ficasse ali entre o ótima e o boa pra mim. E a próxima princesa é justamente aquela que marcou uma geração, que é a Branca de Neve. A Branca de Neve, ela é uma das histórias mais clássicas, foi o primeiro longa-metragem da Disney, ganhou o Oscar, foi ela que iniciou toda essa vibe das princesas. Ah, mas ela é salva pelo príncipe. De fato, gente, ela é a criação do seu tempo. Naquela época, as personagens femininas, ainda mais quando se fala de realeza, esperava-se muito mais que elas fossem salvas pelo príncipe do que elas salvassem alguém. Então, a Branca de Neve, por toda a sua importância histórica, e eu de fato falo da importância histórica, independente dela ser uma princesa que fica sentada esperando alguém salvá-la,
o que não é exatamente o caso, somente quando ela morde a maçã envenenada, mas ela cria uma amizade muito fofinha com os anões. Pela importância histórica da Branca de Neve, a Branca de Neve de fato é realeza, porque se não fosse por ela, nenhuma dessas outras princesas existiriam, isso é fato. E para terminar, a gente tem justamente a Cinderela. A Cinderela, ela vai ser assim aquele filme que vai salvar a Disney da falência lá em 1950. Então também acaba sendo muito importante para o estúdio, né? Tanto que o castelo da Disney é justamente o castelo da Cinderela, em homenagem ao desenho. E aí eu curto muito a Cinderela, apesar de sim, existe um problema judiciário ali, né? Vamos dizer que aquela casa é dela e ela é tratada como empregada, alguém precisa contratar um advogado. E o fato dela gostar de um príncipe que não lembra nem da cara dela, isso é um problema sim, mas eu acho que isso é mais problema do príncipe do que da Cinderela. A verdade é que Cinderela também é uma alma boa, que cuida dos animais, que faz tudo na maior boa vontade, assim, tipo, ela tem consideração com todo mundo e ela não vê o lado mal, né? Por mais terrível que a madrasta e as meia-irmãs sejam, ela não consegue ver esse lado mal e mesmo assim ela continua lutando. Ela luta à sua maneira, né? Ela luta com a ajuda dos ratinhos, mas ela não desiste diante de todas as questões, de todas as tentativas que a madrasta faz para destruir todos os sonhos dela. Eu gosto muito da Cinderela. A Cinderela foi muito mais presente na minha infância do que a Bela, por exemplo. E aí rola o fato também dela ser em 2D, então as princesas, os desenhos da Disney em 2D me atraem muito mais do que os atuais em 3D. E então eu colocaria a Cinderela como ótima pra gente terminar, tá? E aí a gente tem a nossa tier list das princesas da Disney, que ficou um pouquinho assim, acho que ficou bem dividido, e a gente tem muito mais princesas positivas do que negativas, lembrando que a categoria boa não é ruim, né? Nem ótima, é ruim, é só uma questão de preferência, de dizer qual princesa estaria mais na frente em relação a vários requisitos, né? A coragem, a personalidade, a presença estão entre esses requisitos. Então, por exemplo, eu gosto muito da Alice, a Bella também eu reconheço que ela é boa, mas não quer dizer que ela seja ruim só porque ela tá na categoria de boa. A Melody, de fato, ela é mais ou menos, até porque qualquer sequência de filme acaba sendo mais ou menos, né? Então, se você não conseguir aprofundar muito os personagens. Mas essa é a nossa tier list definitiva de princesas da Disney. E me conta aí nos comentários o que você achou, se você concorda, qual seria a sua tier list, quais personagens você mudaria aqui. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuarmos as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!